Bem, pessoal, iniciando aqui o nosso último tópico de funções vetoriais, a gente começa a tratar de curvatura, e curvatura é definida da seguinte forma. A curvatura K de uma curva vetorial f de t é a medida da taxa de variação de sua direção. Então, ela é definida dessa forma, é a taxa de variação da direção dessa curva, que é dado, a direção dessa curva é dada pelo vetor tangente unitário. E aí, através de algumas operações algébricas, a gente chega à conclusão dessa fórmula aqui. E a gente chega nessa segunda fórmula aqui, que é, digamos, mais usual do que essa primeira, através da ideia de que dt, a derivada de t com relação a s, pela regra da cadeia, isso aqui vai ser a derivada de t com relação a tzinho, vezes a derivada tzinho com relação a s. Né? Porque o t está em função de tzinho, o t depende de tzinho, né? O vetor tangente depende de tzinho, e a gente pode, através do comprimento de arco, interpretar que o tzinho pode ficar em função de s, em função do comprimento do arco, coisas que a gente viu em aulas passadas. E aí, essa expressão, a gente pode reescrever ela da seguinte forma. Isso aqui pode ser escrito como sendo dt sobre dtzinho, e esse dt sobre ds a gente pode escrever como sendo ds por dt, esse diferencial. E escrevendo dessa forma, eu vou ter a derivada de s com relação ao tempo, e a derivada de s com relação ao tempo, isso é a velocidade escalar. Isso aqui a gente já viu em outros momentos, que é a velocidade escalar, e a velocidade escalar nada mais é do que o módulo do vetor velocidade. E o vetor velocidade nada mais é do que a derivada da função espaço. E aí aquela fórmula fica justamente como está aqui escrito, ó. dt sobre dt é a derivada do vetor tangente em relação a t, que é t' de t, e a derivada de s em relação a t é a velocidade, e a velocidade é a derivada do espaço. Por isso fica a norma aqui, é justamente que esse camarada já vem com norma. Aí quando eu colocar a norma mais uma vez, fica a norma da norma, não precisa de duas normas, porque a norma de uma norma vai ser a própria norma, e aí por isso fica simplesmente f' de t, como está aqui, tá? Então, esse é um jeito de calcular a curvatura de uma curva, e quando a gente conhece essa fórmula da curvatura de uma curva, a gente consegue demonstrar o seguinte teorema, que diz que se uma partícula possui movimento com vetor velocidade por v de t, e velocidade vzinho de t, vetor aceleração a de t e curvatura k de t, então a aceleração é dada por essa fórmula, e por sua vez a curvatura pode ser calculada dessa forma aqui. Bem, como é que a gente demonstra isso? A gente tem que lembrar que o vetor aceleração, o a de t, ele pode ser calculado fazendo v' de t vezes t de t, né, vetor tangente unitário, mais o v de t vezes a norma da derivada do vetor tangente unitário e vezes o vetor normal. Foi isso que a gente viu num vídeo anterior. Só que agora, observe que esse camarada que aparece aqui, eu posso trocar ele por k vezes a norma de f' de t. Isso aqui pode ficar como k vezes a norma de f' de t. E aí, como a norma de f' de t, como a gente viu há pouco tempo, a norma de f' de t, a derivada da função s é o vetor velocidade, e a norma do vetor velocidade é a velocidade escalar. E aí, isso aqui eu posso interpretar como a velocidade escalar. E aí, portanto, esse a de t, ele vai ser v' de t vezes t de t, mais, ó, v vezes v vai ficar v ao quadrado de t, vezes k e vezes o vetor normal, tá? E aqui está um outro jeito de calcular o vetor aceleração, utilizando agora a curvatura da curva, tá? Lembrando sempre que essa componente aqui é a normal da aceleração, e essa componente aqui é a componente que a gente chama componente tangencial, que está multiplicando o vetor tangente. E aí a gente chega nessa primeira conclusão. Para chegar nessa segunda conclusão, a gente começa fazendo o produto vetorial entre os vetores aceleração e o vetor velocidade. Então, quando faço o produto vetorial do vetor
com o vetor aceleração e o vetor velocidade, eu tenho que entender que essa aceleração eu posso escrever ela justamente dessa forma aqui, tá certo? E aí eu vou ficar com a expressão da seguinte forma, ó. Fico com essa expressão é a expressão da aceleração, e essa expressão é a expressão do vetor velocidade. Essa expressão, pessoal, ela surge da forma do vetor tangente. Lembre-se que o vetor tangente, ele é o vetor velocidade normalizado. Então, ele é o vetor velocidade normalizado, dividido pela norma de v. E aí, portanto, eu posso dizer que o vetor v, o vetor velocidade, ele é o vetor tangente vezes a norma de v, só que essa norma de v, a gente está chamando ela o tempo todo de velocidade escalar e está representando, sem essa setinha, de velocidade escalar e está sempre representando por vzinho. Para não ter que escrever essa norma toda, a gente está representando por vzinho aqui. E aí, como eu tenho um produto vetorial, eu tenho um produto vetorial de um vetor com uma soma de vetores, eu posso aplicar a distributiva, isso é uma propriedade do produto vetorial, e aí esse produto vetorial pode ser escrito da seguinte forma, ó, kv ao quadrado pode ficar escrito dessa forma, onde eu fiz apenas a distributiva aqui, fiz esse vetor vetorial com esse, e esse vetor aqui, ó, o kv ao quadrado n vetorial com esse. Bem, v' e v, isso aqui não tem seta, estou insistindo em colocar uma seta aqui, v' e v, eles são os escalares, né? Porque ele é a norma do vetor velocidade. E aí, como são escalares, eu posso colocar esses escalares para fora do produto vetorial, e aí esses produtos, aqui também é escalar, aqui também é escalar, tira essa setinha de y. E aí eu posso colocar esses escalares para fora do vetorial, e aí esse produto vetorial vai ser escrito assim, ó. E aí, com essa expressão, colocando os escalares para fora, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, e o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, isso vai resultar em zero. Então, essa conta toda aqui, ó, vai ser igual a zero. E aí eu posso dizer que o produto vetorial de A para o V é simplesmente essa expressão, kv ao cubo, vezes o produto vetorial de N e T. E aí, quando eu for calcular a norma desse produto vetorial, vai ser justamente a norma disso tudo que está aqui. A norma de kv ao cubo vezes n vetorial t. Só que aí a norma disso tudo, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Esse kv ao cubo pode sair da norma, porque v, lembre-se aqui, ó, k é positivo, porque ele é dado por definição por uma norma, e v também é positivo, porque por definição ele é dado por uma norma, tá? E aí, portanto, ele pode sair da norma, isso aqui fica kv ao cubo, vezes a norma desse camarada aqui. E a norma desse camarada, a gente sabe lá de geometria analítica que a norma de um produto vetorial, ela pode ser calculada fazendo a norma de um vetor. Então, vou rascunhar aqui, ó, a norma de um produto vetorial, ela pode ser calculada fazendo a norma de um vetor, deixa eu botar as setinhas aqui, vezes a norma do outro vetor e vezes o seno do ângulo entre eles. Veja só, como esses vetores têm norma 1, tá certo? Porque são vetores unitários, o vetor normal e o vetor tangente são vetores unitários, então isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 1, e o ângulo entre eles, lembre-se que de vídeos anteriores, o vetor normal é perpendicular ao vetor tangente, então o ângulo entre eles é de 90 graus, e portanto, sendo de 90 graus é 1. Portanto, a norma de n vetorial t, isso vai ser simplesmente 1, e aí, portanto, eu estarei dizendo que a norma de A vetorial V é simplesmente kv ao cubo, porque essa norma aqui vai resultar em 1, e kv ao cubo vezes 1 vai dar kv ao cubo, e daqui eu vou concluir que o k vai ser igual a norma do produto vetorial de A por V sobre V ao cubo, lembrando que esse V é a norma do vetor velocidade. Então, está aqui um outro jeito de calcular a curvatura de uma curva. A gente pode utilizar essa expressão, lembrando que para utilizar essa expressão, eu só consigo utilizar essa expressão se eu tiver no R3. Se eu não tiver no R3, eu devo considerar que no R2 existe uma terceira coordenada, sendo que essa terceira coordenada ela é igual a zero. Tá? Nessa primeira fórmula aqui, a gente não tem a necessidade
de ser no R3 ou no R2, mas essa segunda forma aqui, como ela está utilizando um produto vetorial, é necessário que você esteja manipulando vetores do R3. Ah, professor, então quer dizer que quando for no R2 eu não posso usar essa forma? Pode usar a forma, desde que, se você pegar vetores do R2 e quer interpretar eles como vetores do R3, você pega esses vetores do R2 e coloca uma terceira coordenada, sendo essa terceira coordenada igual a zero, tá? Vamos fazer aqui dois exemplos para ilustrar um pouco como a gente pode utilizar essas ideias de curvatura. A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que determinar a curvatura da cúbica retorcida, dada por essa expressão, e vai ter que mostrar que a curvatura de um círculo de raio A é igual a 1 sobre A. Ou seja, a curvatura de um círculo de raio A ela é constante, o tempo todo ela vai ser constante. É isso que isso aqui está mostrando, e ela é sempre o inverso do seu raio. Portanto, quanto maior o raio, tá certo? Maior o raio, menor vai ser a curvatura. É de se esperar que quando tem uma circunferência pequena e uma circunferência maior, a curvatura em um mesmo ponto ela seja maior do que a curvatura em uma circunferência menor, justamente porque numa circunferência maior ela vai, se eu for dando zoom, ela vai se aproximando de uma reta mais rapidamente do que uma circunferência menor. Tá? Essa é a ideia que está aqui por trás desse exemplo 2. Então vamos lá para o exemplo 1. No exemplo 1, eu tenho aqui, já deixei as continhas feitas, porque perceba que são muitos detalhes, aí se eu fosse escrever tudo ia ficar demorado. Então vamos lá, no exemplo 1 eu quero calcular a curvatura da cúbica retorcida. Eu já sei que a curvatura é dada por essa forma, sendo esse V a norma do vetor velocidade. Então eu vou precisar do vetor velocidade e do vetor aceleração. O vetor velocidade é a derivada de t ao quadrado t ao cubo, que vai ser 1, 2t e 3t ao quadrado. O vetor aceleração é a derivada da velocidade, vai ser a derivada de 1, a derivada de 2t, a derivada de 3t ao quadrado, que resulta em 0, 2 e 6t. E esse Vzinho que aparece aqui na forma, que é a norma do vetor velocidade, vai ser a raiz quadrada de cada componente do vetor velocidade ao quadrado. Então vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2t ao quadrado, mais 3t ao quadrado, que resulta aqui, ó, nessa expressão. Então pronto, já tem um Vzinho, que é a norma do vetor velocidade. Falta agora calcular o produto vetorial de A e V, sendo que eu já tenho A e já tenho V. Então, para calcular o produto vetorial, aquele esquema lá que a gente aprende em geometria analítica, que utiliza as matrizes, coloca I, J, K, as coordenadas do primeiro vetor na segunda linha, coordenadas do segundo vetor aqui na terceira linha. Então, está aqui as coordenadas de A, que é 0, 2 e 6t, coordenadas de V, que é 1, 2t e 3t. Se a gente for calcular esse determinante bem direitinho, cuidadosamente, a gente vai chegar que esse produto vetorial vai me dar um vetor de coordenadas menos 6t ao quadrado, 6t e menos 2. E aí, portanto, a norma desse vetor, né, porque eu uso a norma do produto vetorial, a norma desse vetor vai ser a raiz quadrada de cada componente dessa ao quadrado, e aí a gente tem essa expressão, quando eu elevar cada componente dessa ao quadrado. E aí, portanto, a curvatura vai ser essa expressão, que aqui está, sobre V ao cubo. Aí V a gente viu que deu essa raiz aqui, ó, aí vai ser essa raiz ao cubo, que aqui está. E aí você pode parar por aqui, se quiser, não tem problema nenhum. Mas se você quiser manipular um pouco mais, essa expressão ela permite uma manipulação algébrica que, através de algumas fatorações, se você colocar aqui o 4 em evidência, quebrar essa raiz aqui em uma raiz ao quadrado e outra raiz, fizer alguma manipulação algébrica, isso aí eu deixo para vocês pensarem, a gente vai chegar aqui, ó, nessa expressão. E aí, portanto, a curvatura é dada por essa fórmula que aqui está. Pessoal, perceba que a curvatura aqui, ó, ela é sempre positiva, tá certo? Como é de se esperar, a curvatura ela tem que ser sempre positiva. Perceba que o t ao quadrado, t a quarta, independente do t que eu colocar, esse denominador aqui vai ser sempre positivo. Então, se por acaso eu quiser calcular a curvatura em um ponto de coordenadas 0, 0, 0, basta subtrair o t por 0. E aí, portanto, a curvatura nesse ponto P aqui, aí eu vou colocar aqui K de P, ou melhor, K de 0, quando o t vale 0, e aí a curvatura
quando t vale zero, né? Ó, porque se eu estou calculando a curvatura no ponto 0, 0, 0, eu estou dizendo que o t vale zero. E aí o k de zero seria trocar o t por zero, isso aí vai ficar 2 sobre 1 mais 0, 2 sobre 1, que isso resulta em 2. Então a curvatura no ponto 0, 0, 0, que é quando t vale zero, ela vale 2. Tá aí o exemplo 1. Vamos agora fazer o exemplo 2. E no exemplo 2, de novo, eu já estou aqui com a continha armada, só para a gente explicar o que está acontecendo. A ideia é mostrar que a curvatura de um círculo de raio A é 1 sobre A. Para isso, você precisa saber que a função vetorial de qualquer círculo de raio A é dada por essa fórmula aqui, ó, A cosseno de t, A seno de t, com t variando entre 0 e 2π. Todo círculo de raio A, a sua função vetorial é dada por esse tipo de expressão. E aí, eu vou calcular a curvatura aqui, como eu estou no R2, não estou no R3, tá? Como eu estou no R2, eu v' calcular essa curvatura através daquela outra forma que a gente viu, que é a norma de t' de t sobre a norma de f' de t. Lembrando que a f' de t é o vetor velocidade, e a norma desse vetor velocidade é o que a gente chamou de Vzinho, que é a velocidade escalar. Tá bom? Só para enfatizar esse fato. E aí, quem é o vetor velocidade? É a derivada de A cosseno de t, que vai ser menos A seno de t, e a derivada de A seno de t, que vai ser A cosseno de t. E aí, com isso, eu vou conseguir calcular quem é o vetor tangente unitário, porque o vetor tangente unitário é o vetor velocidade normalizado, dividido por sua norma. Então, quando eu pegar o vetor velocidade e dividir por sua norma, a norma do vetor velocidade, essa norma aqui, pessoal, vai ser a raiz quadrada desse camarada ao quadrado, mais a raiz quadrada desse camarada... Aliás, perdão, a raiz quadrada desse camarada ao quadrado, mais esse camarada ao quadrado. A gente já cansou de fazer exemplo desse tipo aqui. Quando eu levar esse camarada ao quadrado e esse camarada ao quadrado, eu vou ficar com A ao quadrado seno ao quadrado e A ao quadrado cosseno ao quadrado. Colocando esse A ao quadrado em evidência, eu vou ficar com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que resulta em 1. E aí, portanto, dentro da raiz eu fico com A ao quadrado. E aí, ao calcular essa raiz, eu vou ficar com A, me informando que a norma do vetor velocidade, a norma desse vetor velocidade, quando eu fizer as continhas, ela vai ser igual a A. E aí, quando eu pegar o vetor velocidade e dividir por A, eu vou ficar dividindo esse camarada aqui por A, o A vai cancelar com A, fica menos seno de t, e dividindo esse camarada aqui por A, o A vai cancelar com A, e aí fica simplesmente cosseno de t. Então, eu já tenho o meu t de t, eu preciso do meu t' de t para utilizar essa forma. E aí o t' de t é simplesmente calcular a derivada do t de t, derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno. E aí agora eu vou calcular a norma desse t' de t. E aí a norma desse t' de t vai ser cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1, e aí eu vou ficar com a raiz de 1, e portanto a norma de t' de t vai ser igual a 1. Sendo assim, se a norma de t' de t é igual a 1, eu vou ficar com 1 sobre a norma de f' de t, que é a norma do vetor velocidade, e a gente já viu aqui que a norma do vetor velocidade é igual a, portanto, a curvatura de um círculo de raio A é 1 sobre A, é o inverso do raio. À medida que o raio aumenta, essa curvatura diminui, a curva vai ficando mais suave à medida que você tem uma circunferência maior. É isso que essa expressão aqui está nos informando. Bem, paro por aqui, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Aguardo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.